nesse momento. Vamos estar orando antes disso. Bondoso Deus, eu te agradeço porque estamos na tua casa e agradeço a Deus porque nós somos falhos, mas tu és perfeito e tu nos guias e tu nos ajudas a vencer o nosso dia a dia. Obrigada por tudo, por todos que estão aqui presentes, pela tua graça, também porque tu nos dá essa proteção durante a passagem das tempestades nessa semana e abençoa as pessoas que estão sofrendo em decorrência disso, Senhor. Eu peço de coração e agradeço por tudo e que tu abençoes a nossa noite aqui na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 104. Eu gosto de pesquisar, eu li o Isaías também, mas aí eu fiquei com o Salmo, né? Eu falei semana passada, eu gosto muito, raramente eu pego outro texto, às vezes sim, mas esse Salmo eu gosto deles. Davi ora a Deus na sua angústia. Quem de nós não orou já na angústia, né? Na alegria também, agradeço muito a Deus. Mas na angústia a gente clama a Deus. E hoje eu vi uma coisa interessante na internet, eu já tinha visto, talvez alguém já passou por isso, eu não sei se eu acabei mandando para a família, da família. Às vezes eu compartilho umas coisas engraçadas e às vezes umas coisas inteligentes, né? Então, e essa, eu achei interessante que é o médico falando do poder da oração na vida das pessoas doentes, mas ele fala das doentes, mas não da nossa vida no dia a dia, do quanto pode impactar a gente orar. E eu acho que impacta mesmo, eu tenho certeza, porque eu oro muito. Eu dirijo muito ultimamente, estou muito na rua trabalhando e eu oro. É o meu lugar de oração, esse é o meu quarto de oração. E eu gosto muito, agradeço a Deus por isso. E ele coloca assim, ele fazendo uma tomografia de cérebro. É possível ver. Eu não sei explicar porque eu não trouxe o descrito, tá? Quando a pessoa, ele fazendo uma tomografia do cérebro ou uma ressonância, ele pede para a pessoa ver determinada coisa, já dá uma acelerada no fluxo sanguíneo de algumas áreas. Quando ele pede para, ou melhor, põe uma música para ouvir, é outro comportamento positivo também. Agora, quando a pessoa começa a orar, me arrepia porque é impressionante o que ele falou, o que acontece no cérebro da pessoa. O sangue irriga 7 vezes mais. Falam que encontraram Deus nas células, porque tem alguma coisa ali que é a marca de Deus, né? Deus está no cérebro, ele falou. E eu não orava. Gente, a palavra dele, eu acho fantástico. Eu não orava. Depois disso eu comecei a orar, porque o benefício que faz para as pessoas é a comprovação das pessoas que sofrem doenças graves, terminais, que vivem em oração. E eu volto daí ao meu irmão que não sentia dor. Tá? Eu sei que ele com a Neca tinha uma vida de oração. O Carlinhos, quando estava terminal de câncer, o médico me chamou depois que ele faleceu. Ele não sentia dor, ele me mostrou a coluna toda, o sistema nervoso todo tomado pelo câncer maldito, mas ele não sentia dor. Isso é milagre, dizer. Milagre. Compreenderam? Então, o poder da oração, às vezes ela não dá aquela cura que nós esperamos, mas ela te dá outros suportes, porque vocês têm muitos relatos de pessoas que gritam, apesar da morfina, até morrer, porque não suportam a dor. Então, se temos esses benefícios assim já vistos, né, que nós já acompanhamos, e temos médico relatando isso, eu acho fantástico, tá, gente? Isso está correndo pelo Instagram. Eu acho interessante porque a gente pode ver bastante coisas boas, né, quando a gente se dá o tempo de olhar, né? E o Salmo 4, então, eu vou à leitura dele. Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia, me desse largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Aqui é uma chamada, já um puxão de orelha, né? A gente ouve muito hoje, né, sobre essa questão, tem muito... O pastor às vezes fala isso, mas o pessoal usa como moda, né? Eu sou crente, né? Eu sou cristão na realidade. É cristão, qualquer um pode ser, de boca para fora. Qualquer um pode dizer que é cristão porque ele realmente participa de uma igreja que é do cristianismo. Não significa que ele tem realmente Jesus em seu coração, que ele segue o que está escrito na Bíblia. E isso faz a diferença na nossa vida. Às vezes, outro dia eu fiquei irritada com uma coisa que eu estava num atendimento
E eu não gostei do que eles me propuseram lá. Eu fui enfática, eu disse, gente, eu estou detestando isso aqui, eu estou muito irritada com isso, mas eu sei que não é problema de vocês, é do sistema. Mas eu tenho o direito de me irritar. Está aqui também, tá? Então eu fiquei tão feliz hoje quando eu li isso aqui também. Então nós podemos pedir, nós podemos invocar, mas nós não precisamos também para tudo, né? A gente fazer de não, né? Claro, não é bem assim, né? Nós temos que ter postura frente às situações da vida também. Isso nos é permitido. E aqui, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Vou deixar como pergunta, eu não preciso nem falar nada a respeito. Esse salmo é tão claro que eu fui procurar a respeito, explicações, a explicação é ele, tá? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Isso dá uma, assim, é como se passasse um afago com luva de pelica, né? Dá um bem-estar. Deus, aqui como é que Ele falou? Que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Vamos nos acreditar e aceitar isso para nós, né? E agora, perturbai-vos, ou diz noutra versão, irai-vos, né? E também tem Novo Testamento que fala irai-vos, mas não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. E aqui diz assim, perturbai-vos ou irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tem hora que é difícil, eu garanto que meu temperamento, eu digo para a Vitória direito, mãe, tinha que ser tão Pedro, eu digo, às vezes não queria ser Pedro, mas só aquela coisa explosiva, mas depois já de novo encontra calmaria e precisa repensar, precisa pedir perdão. Graças a Deus que tem esses dois lados, que tem, hoje ainda eu li algo sobre isso, tenho facilidade de perdoar, graças a Deus. Como é que foi que o Valdemar postou? A última delas, as 3 palavras mais difíceis na língua portuguesa. Inconstitucionalissimamente, paralelepípedo e me perdoa. Desculpa. Ou me desculpa. Que seja me perdoa. Perceberam? Ele está fazendo piada com isso. Mas não é piada, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em dizer me perdoa ou me desculpa. Então que isso fique de lição para a gente, que a gente possa fazer essa diferença. E que saber que a gente tem direito a se perturbar, se irritar, se irar, mas não deixe que o sol se ponha, né, sobre a sua ira. Às vezes a gente já, né, assim, sabe quando bate boca de noite? Ele consegue deitar para lá dormir ou não. Fala comigo, fala qualquer coisa, mas fala, entendeu? Então, assim, tem pessoas que conseguem. Eu não consigo, compreendeu? Mas aí são já determinados temperamentos, mas o meu não permite que eu vá dormir e se morrer à noite, aí vou ficar indo de peso, de consciência pesada por conta disso, não, né? Já tem que chega nessa vida, sabe? Então vamos deixar as coisas mais leves. É isso que me remete também, a gente brinca, mas é sério, não é verdade? Quantas pessoas saíram de casa e não voltaram? E ficaram coisas para trás. E garanto, eu já ouvi histórias. Isso é doído, né? Isso é doído, isso é assim... Sabe, você lida com isso há muito tempo, às vezes até conseguir colocar em dia. Então, quando nós temos oportunidade, né? Quantas vezes já o nosso irmão testemunhou sobre isso, né? Que Deus devolveu a vida para ele poder, de repente, fazer coisas diferentes que ele não fazia antes. Isso é uma bênção. Então, alguns são agraciados com o retorno, outros não. Então, vamos pensar que nós todo dia temos que pensar que nós somos agraciados com o dia. Acordou de manhã, oba, agradeça, né? Como dizia meu irmão, e eu digo, ainda falei hoje para o Marcos, do jeito que o meu irmão estava. Eu falo aqui num linguajar um pouco, todo ferrado. O que eu quero dizer com isso, ele estava realmente com o corpo castigado pela doença, mas ele dizia, graças a Deus estou vivo. Nada a reclamar. Se ele conseguir dizer isso daquele jeito, gente, sinceramente, para mim ficou como lição, tá? É fácil às vezes falar sobre isso, não, mas é uma lição. E que a gente pense nisso. Porque se pessoas conseguem agradecer, e ainda ele ia trabalhar todo dia com alegria no coração, porque ele podia estar indo trabalhar. Sabe? Não importava a aparência para os outros dele. Ele estava feliz por ele trabalhar. Então, que essas coisas nos impulsionem a aproveitar o tempo que nós temos aqui, né, com alegria e gratidão no coração. No
mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Quem nos mostrará o bem? Eu acho que esse bem é nós que temos que mostrar, os cristãos que precisam mostrar. Aí tem a outra passagem, né? Deus deixa descer lá que venha, né? Os profetas para pregar, também está lá no Novo Testamento, os meus irmãos, porque aqui no inferno aqui é muito terrível. Mas depois eu disse, não adianta, se eles não ouvirem quem está ali pregando, não adianta descer ninguém daqui, também não vai descer, que nem vem desse mundo vai para aquele ou desse para esse aqui. Isso também está escrito. Então, vamos lembrar disso. E depois ainda diz, oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Depois foi esse versículo que eu li, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse eu gosto muito, sempre de lembrar o pastor Márcio, quantas vezes ele disse, a gente deita, minha mãe também fala muito isso, a gente pede a proteção de Deus. Por quê? A nossa casa tem muitas janelas, tem várias entradas também. Vocês acham que é difícil alguém derrubar uma porta para entrar? Mas não é. Compreendeu? Ele não vai ter nada para levar, mas ele pode achar que tenha. Mas Deus nos protege, porque nós pedimos a proteção, e o salmista aqui, Davi, deixa claro. Quem que nos protege? Já naquela época, imagina hoje, nesse mundo mais perturbado ainda, de outra forma do que naquele tempo, né? Que nós possamos, então, deixar nosso coração agradecido e aquietado no Senhor. Amém.